Sejam bem-vindos. Conforme a gente tinha proposto, né? Nós estamos começando hoje o nosso trabalho de estudos do livro, o livro dos médiuns, e nos propusemos a começar de uma forma diferente. Essa forma seria uma palestra, um debate, um diálogo a respeito do livro dos médiuns, com foco principalmente, não principalmente, mas inicialmente exatamente na introdução do livro dos médiuns, né? E aí tivemos a feliz colaboração da Lei, que nos indicou a Clara, né, que está aqui conosco, para poder fazer isso. Mas antes da gente começar de fato, eu queria convidar a Lei para fazer a nossa prece inicial. Você está aí, Lei? Então é, Lei, deve ser a Lei. Então vamos elevar nosso pensamento até vós, Deus Pai Todo-Poderoso, agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Agradecemos a presença da Clara e pedimos para os mentores espirituais que eles possam nos auxiliar nesse curso que nós estamos iniciando, que eles possam nos ter bastante luz, paz, orientação, e assim, Senhor, damos início a mais um curso desta noite. Senhor, agora e assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Amaury, passo-lhe a palavra para fazer as honras da casa. Então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Amaury, sou o presidente da casa neste momento e estamos muito felizes por termos a Clara presente aqui conosco, lá do Rio de Janeiro, né, Clara? Da FEB aqui do Rio. Da FEB do Rio, né? Então, agradecemos muito, Clara, a tua presença no dia de abertura da leitura do livro dos médiuns, né? Então, contentes, animados, prontos ao estudo, prontos ao trabalho, né? Para que nós consigamos aprender e depois ensinar, né? Então, estamos aqui vibrando em preces para que tenhamos harmonia e que a nossa reunião seja bastante proveitosa. Agradecido que somos a você. Viu, minha irmã Clara? Muito obrigado. Bom proveito, boa palestra. Até mais, pessoal. Obrigado, André. Muito bem. Deixa eu fazer uma pequena apresentação da nossa palestrante, né? A gente tem um prazer muito grande de receber, viu, Clara? Foi uma grata surpresa proporcionada pelos contatos aí da FEB, através da Lei, né? A Clara é escritora, palestrante e trabalhadora da doutrina espírita já há um bom tempo, né, Clara? 45 anos, me parece que você me falou, né? Trabalha principalmente com crianças e adolescentes, né? E o que é um motivo de trabalho nas ações doutrinárias que ela tem. Tem desenvolvido muitos estudos sobre a mediunidade infantil e também em relação a problemas obsessivos, né? E aí me permitam, eu vou ler só um pequeno conjunto de informações aqui que eu acho justo a gente falar, né? Rodolfo chegando. Muito bem. Por exemplo, algumas atividades doutrinárias desenvolvidas pela Clara. Diretora da FEB em área assistencial, coordenadora do ESD no campo experimental da FEB em Brasília, desenvolveu ações na evangelização infanto-juvenil, na FEB, no SEAC em Campinas, no Abrigo Teresa de Jesus, trabalhou com a coordenação de evangelizadores e a elaboração de materiais, é articulista do Reformador e demais revistas espíritas, como Presença Espírita, ICEB, etc. É autora de livros adultos, editoras como FEB, de Brasília, e editora Allan Kardec. Também desenvolve atividades mediúnicas desde 1976. Trabalhos específicos de atendimento e direção de reuniões mediúnicas junto à FEB e no SEAC, Campinas. É médium de psicografia e psicofonia
e trabalhou no desenvolvimento de cursos sobre mediunidade na FEB Brasília e FEB Rio. E é médium receitista, tanto na FEB, na sede histórica. E aí eu vou projetar aqui, acho interessante a gente mostrar isso, né? Bom, eu só preciso saber onde é que está aqui, peraí, pisada na bola, pronto, uma janela, para vocês verem, esses são alguns livros, não são todos, mas são alguns dos livros publicados pela Clara. Uma Viagem Inesquecível, livros infantis, Uma Viagem Inesquecível, a Vitória de Nélio, eu não sei a palavra de Natal, alguma coisa de Natal, a imagem de comer um pouquinho, uma história de quando do mundo espiritual, Recado do Além, O Cão Salva-Vidas, são algumas publicações infantis. E publicações para adultos, Comportamento Suicida na Infância e na Adolescência, e Apelo aos Pais, a importância da educação espírita. Clara, nós desejamos que você tenha uma boa oportunidade de transmitir os muitos conhecimentos que com certeza você os detém. Estamos aqui como um campo pronto para plantio, estamos dispostos a aprender e muito felizes de você estar podendo nos ajudar nessa caminhada hoje. Tá? Bem-vinda, Clara, passo a palavra a você. Aliás, desculpa, só um instantinho, pessoal. Deixa eu só colocar mais um aqui. Pessoal, enquanto transcorrer a palestra, eu peço que a gente coloque no mudo nossos microfones, porque sempre tem uma interferênciazinha, tá? Para combinar isso. Claro, fica a palavra. Eu queria agradecer esse carinho todo, certamente de companheiros que estamos nos encontrando e nos sentimos muito felizes. Então, gostaríamos inicialmente de agradecer a possibilidade de estarmos com os companheiros do Centro Espírita Amparo aos Humildes. Eu achei esse título maravilhoso, que coisa linda, né? Então, uma das coisas que mais nos toca realmente é a necessidade de atendermos todos com simplicidade e humildade. Eu achei muito bonito a escolha desse título. O que para nós é uma grande satisfação estar com vocês, especialmente por podermos conversar sobre o tema mediunidade. A partir da introdução do Livro dos Médiuns, uma das obras básicas mais importantes para a compreensão do Espiritismo. Vamos fazer o seguinte, é que nós fizemos assim, nós fizemos um resumo da introdução do Livro dos Médiuns, fizemos uma análise, né, com as nossas próprias palavras e trouxemos algumas citações. Se vocês acharem que está muito complicado, vocês falam. Vocês dizem, não, eu queria que falasse isso, eu queria que falasse aquilo. Fiquem bastante à vontade, porque nós estamos aqui para trocar ideias com vocês, né? Na medida que, como foi falado, eu não gosto muito de que me anunciem. Eu fico assim eu sou muito tímida. Eu, desde pequenina, eu sempre fui muito tímida e realmente sempre tive que enfrentar muitas pessoas. Interessante. E o que aconteceu? Como é que eu me tornei médium? Deixa eu só contar isso rapidamente para vocês. Eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro, numa instituição espírita que foi fundada em 1919, chamada Abril Teresa de Jesus, que vocês já devem ter ouvido falar. Naquela época, as crianças chegavam pequeninas do Abril, na instituição, e ali elas eram criadas e saíam depois com 18 anos. Um trabalho extraordinário. Aí, com o passar do tempo, elas ficaram, né, eram na idade mais baixa, e nós chegamos, no início da década de 70, foi que nós chegamos nessa instituição, e realmente nos sentimos muito bem em estar com elas. Nós estávamos com a área da educação, né? É uma instituição espírita, então fazíamos isso paralelo ao nosso trabalho profissional.
E qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a ver que crianças se manifestavam mediunicamente. Imaginem vocês, nós estávamos assim num pátio brincando e de repente uma delas, crianças de 6, 7 anos, num excelente português, começava a falar com a voz mais grossa, dizendo aquilo que o Espírito queria, né, que fosse dito. Geralmente eram obsessores, que estavam danados pelo fato daquelas crianças, que têm espíritos certamente comprometidos com a lei divina, né? Eles estavam irritados porque estavam sendo bem tratados e não poderiam estar ali e queriam nos atacar, queriam nos afastar daquela situação. Olha que coisa extraordinária. Eu levei um susto, eu não conhecia nada sobre mediunidade. Eu era jovem, eu tinha 28, 27 anos. Eu gosto de dizer que eu já estou com 74. Então, façam as contas. Foi aí que eu realmente senti vontade de estudar sobre a mediunidade e participar dos trabalhos que a mediunidade oferecia naquela época. Nunca mais parei. Foi uma caminhada tranquila? Não, não foi uma caminhada tranquila. Existem muitos altos e baixos, mas conseguimos vencê-los e até hoje trabalhamos mediunicamente. Então, eu acho que essas experiências, elas são interessantes de serem contadas, porque realmente há possibilidade de vencermos todas esses obstáculos que porventura surjam na nossa vida, porque estamos preparados, reencarnamos exatamente para nos tornarmos médiuns e ajudarmos a esses espíritos que mais necessitam de amparo, espíritos sofredores que são atendidos nas mesas mediúnicas, e nós estamos ali para acalentá-los, para consolá-los. Então, isso é imprescindível. Eu acho que essa mensagem é a mensagem melhor que nós poderíamos transmitir, isso exatamente para que vocês percebam, né, quantos anos se passaram e nós não abandonamos o trabalho mediúnico. Nunca abandonamos o trabalho mediúnico. Em 83 foi no ano em que eu fui para a Federação Espírita Brasileira em Brasília. Eu já frequentava a FEB aqui no Rio de Janeiro, sem grandes, né, como eu trabalhava muito aqui no Rio, profissionalmente, eu não tinha muito tempo para as atividades da federação daqui. Aí eu fui transferida para Brasília, foi quando eu entrei na federação. Ah, que coisa maravilhosa. Sem sombra de dúvida, é a casa mais abençoada que eu conheci dessa existência. Eu sei que o centro de vocês deve ser, né, também para cada um de vocês, essa bênção, porque a federação nos acolhe de uma maneira e como nos ensina, como nos orienta, como nos faz estudar, como nós vivemos experiências valiosas, exatamente para depois podermos passar essas experiências, essas orientações para todos aqueles, né, que nos procuram, que se reúnem conosco, que são ambientes onde nós podemos estudar, onde nós podemos trocar ideias, assim como estamos fazendo agora com vocês. Então, eu vou começar, eu vou fazer uma pequena introdução, só para a nossa reflexão inicial. Neste início, é importante salientar que o Espiritismo representa o Consolador prometido, transformando-se em extraordinária mensagem do céu à terra, abrindo novos horizontes de esperanças para os homens e adquirindo um valor excepcional para a evolução de todos nós. O Espírito Emmanuel possui expressões belas, todos nós sabemos, utilizadas do Evangelho. E em uma de suas mensagens, que tem como título, vocês devem conhecer, Ante o Sublime,
que está no livro Fonte Viva, lição 23, ele seguia por uma das passagens contidas em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, que leva-nos a refletir sobre as grandiosidades que recebemos do alto a partir das palavras de Simão Pedro, que diz: vocês devem conhecer esta mensagem, esse chamamento. Não faças tu comum o que Deus purificou. Geralmente eu digo o que Deus sublimou, né? Mas é essa mensagem. Não faças tu comum o que Deus purificou. Referência principal para os estudos sobre a mediunidade. Então vamos saber por quê. Estudos esses que atingirão horizontes muito mais vastos para todos nós, fugindo das preocupações materiais que surgem a cada dia no mundo agitado em que vivemos. Infelizmente, o homem comum não se esforça em purificar as glórias oferecidas por Deus que o rodeiam na terra, vulgarizando-as constantemente, incapaz de avaliar as riquezas espirituais que o cercam. Tudo se torna corriqueiro, sem perceber que o cotidiano permite vivenciar experiências maravilhosas ao seu alcance. Aos poucos, sem atinar para a grandeza que o rodeia, entendia-se como se fosse incapaz de compreender a sublimidade das oportunidades que jorram do céu, deixando de lado as lições mais preciosas para o seu engrandecimento espiritual. Gostaríamos, sobretudo, de destacar o intercâmbio mediúnico, que, se bem executado, é bênção para aqueles que encontram na sua experiência uma grandiosa forma de evolução moral. Então, nada é mais salutar do que a atividade mediúnica, trabalhada com zelo e com consciência da sua responsabilidade, que é a de ajudarmos principalmente aos espíritos sofredores, pois é para eles que devemos dedicar os nossos melhores esforços. Então, na apresentação que vamos fazer hoje, nós vamos falar do que você já sabe, do que muitos já sabem, né? Mas não podemos deixar de repetir certas questões que nos parecem necessárias para o aprofundamento de tais estudos. Então, vejamos o que é que nos diz a introdução do Livro dos Médiuns. Então, nós vamos resumir, já falamos isso, alguns trechos que precisam ser destacados e interpretá-los de acordo com o que Allan Kardec analisa sobre a mediunidade. A título de informação, como recordação, né? O Livro dos Médiuns, todo mundo sabe, mas vamos repetir. O Livro dos Médiuns foi lançado em 15 de janeiro de 1861 e destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes o conhecimento dos meios mais apropriados para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos, conforme palavras de Allan Kardec no capítulo 3 da primeira parte. O capítulo 3 da primeira parte é o método, né? Ou do método, como diz o Guillaume, mas o Evandro, quando ele fez uma outra tradução, ele colocou apenas método. Então, vocês verificaram que aqui diz que seria um segmento, uma continuação do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Houve necessidade de se fazer um livro somente sobre a mediunidade, não é? Exatamente para que nós pudéssemos nos aprofundar em relação a tudo o que esta ciência nos oferece. Para a organização, vamos dividir, nós fizemos uma divisão da introdução, do Livro dos Médiuns em 6 itens. Nós dividimos item 1, necessidade do estudo, quer dizer, necessidade, vamos ver aí como importância
do estudo. Número 2, intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual. Colocamos até entre parênteses, sublime, intercâmbio, né? Item 3, desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Item 4, observação dos fenômenos espíritas. Item 5, dificuldades da prática mediúnica, perigos de uma prática leviana e pouco séria. Isso são palavras de Kardec. E item 6, análise sobre os fenômenos mediúnicos, que seria a parte prática. Então, nós tomamos essa liberdade, né, de trabalharmos a introdução, dividindo entre esses 6 itens, e cada um dos itens a gente vai falar e fazendo o resumo, conforme já dissemos. Então, a necessidade do estudo, que é o primeiro item. Diz Kardec, todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos encontrados na prática do Espiritismo resultam da ignorância dos princípios desta ciência, e felizes nos sentimos por haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de prevenir os adeptos contra os perigos do aprendizado, produziu frutos e muitos conseguiram evitar escolhos graças à leitura atenta desta obra. Essas foram as primeiras palavras, né, de Kardec em relação ao Livro dos Médiuns, nessa introdução. Então, nós temos que fazer uma análise cuidadosa das palavras dele, que desde o início desse movimento todo, né, de divulgação, ele alertou aos ceareiros para a necessidade de compreenderem com seriedade as propostas nascidas dessa crença. São suas as seguintes palavras que iremos transmitir neste momento. Aqui já é uma citação que nós tiramos da onde? Da introdução do Livro dos Espíritos. Kardec vai dizer o seguinte: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja no estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e que permitem firmar uma opinião. Então, está na introdução do Livro dos Espíritos, item 17. Podem ler na íntegra, vale a pena, essa introdução também do Livro dos Espíritos, né? Exatamente porque ele traz ricas, né, orientações para nós. Então, agora nós vamos fazer a nossa análise. Infelizmente, aqueles que não se preocupam em estudar as verdadeiras orientações do Espiritismo se deixam iludir por fantasias e por certas condutas místicas, adulterando a essência dos ensinos e a legitimidade de suas fundamentações. Está claro isso aí? Não é? Porque nós vamos realmente chegar, né, depois que essa prática se desenvolve e que nós passamos a compreender melhor o que seria, né, a mediunidade, o que seriam esses fenômenos mediúnicos e qual a nossa possibilidade de realmente, né, realizarmos bem esse trabalho, essa atividade, é que nós chegamos à conclusão que precisamos cada vez estudar mais, cada vez estudar mais. Dessa forma, a ausência de estudos imprescindíveis prejudica a tarefa que executamos e, como resultado, leva-se a deparar com graves problemas entre os trabalhos mediúnicos. Tudo bem? Então, vamos passar para o item 2, da introdução. Intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual e vice-versa, é claro. Palavras de Kardec que estão no Livro dos Médiuns. Um desejo muito natural entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo é o de poderem entrar em comunicação com os espíritos. Esta obra
se destina a lhes facilitar o caminho, levando-as a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto formaria uma ideia muito fácil quem julgasse que para tornar-se perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la girar ou segurar um lápis para escrever. Enganar-se-ia igualmente quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médicos. Muitos de nós, quando começamos, achamos que tudo é muito fácil, né? Basta sentarmos na mesa, nos mantermos concentrados, elevarmos um pouquinho os pensamentos, né? E recebermos o Espírito. E não é bem por aí. Nós temos outras coisas que são necessárias exatamente para que essa ambiência ela se eleve e que nós possamos cada vez fazermos trabalhos melhores. Às vezes, nós já fomos dirigentes dentro da própria federação de reunião mediúnica durante uns 10 anos. Não me lembro, mas acho que foi isso, uns 10 anos. E toda vez eu falava com o pessoal, gente, nós damos muito trabalho para a espiritualidade, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, eles fazem. Mas será que nós estamos, né? Nós estamos certos? Não, não estamos certos. Quer dizer, eles é que se não fossem os amigos espirituais, se não fossem esses dirigentes espirituais, né? Se não fossem eles para nos orientarem, como é que nós poderíamos ajudar a tantos espíritos que chegam, né, para serem amparados? Espíritos muito necessitados. E nós estamos nos preparando realmente para isso? Então, essas palavras todas têm que nos levar a esse tipo de reflexão, para que cada vez possamos, né, procurar nos preparar melhor. Então, aqui as nossas palavras. Os médiuns são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens de maneira inteligível. Aqui é do Evangelho. Santa é a missão que desempenham, vistam ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Está no Evangelho, capítulo 28, item 9. A conduta, porém, de quem reencarna com o objetivo de trabalhar em favor do intercâmbio mediúnico tem sido alvo de preocupações dos benfeitores espirituais, mormente quando se verifica que abusos são cometidos no uso das faculdades mediúnicas outorgadas por Deus sem identificar-lhes a magnitude e a elevação. Olha aquela frase que nós falamos no início, né? A frase, qual foi a frase? De Atos, capítulo 10, versículo 15. Não faças o comum, o que Deus sublimou, o que Deus purificou. Eu dizia também para o meu grupo da reunião, eu dizia, vamos fazer o seguinte, faz de conta que essa reunião é a primeira, que nós estamos chegando, porque geralmente quando nós começamos, o primeiro dia é uma maravilha. Ficamos todos preocupados em fazer o melhor, né? Em nos colocar da melhor maneira possível, de forma que o trabalho realmente, né, tenha bons resultados. Então, sempre que a gente chegava, vamos fazer de conta que é a primeira vez que nós estamos chegando na reunião. E aí todo mundo ria e realmente percebia a necessidade, né, de avaliarem a bênção de ali estarmos todos juntos. Item 3, desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Kardec falando na introdução. Embora traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende das causas que criatura alguma pode provocar à vontade. Um dos fatores principais que influem negativamente na qualidade dos trabalhos de certos médiuns é o desleixo com que apreciam as comunicações entre os dois planos da vida. Para muitos trabalhadores, essas manifestações são consideradas rotineiras.
sem perceberem a dádiva divina que recebem ao efetuarem a completa tarefa de obter informações do além-túmulo. Se interessam pelo fenômeno, mas se tornam receptores deficientes, sem captar integralmente as mensagens transmitidas pelos espíritos, não utilizando melhor suas forças psíquicas pela ausência de uma boa concentração e de uma integral identificação de pensamento. Então, temos que estar atentos às necessidades desses espíritos sofredores. Nós temos que compreender, ou pelo menos saber quais são as características de comportamento de determinados espíritos, e o que nos parece. Nós temos que trabalhar muito com a intuição, não é? Mesmo tendo faculdades outras, mecânicos ou semimecânicos, não importa, nós temos que ser muito intuitivos em relação àqueles que chegam. Se nós tivermos amor, se nós realmente abraçarmos essas criaturas como se estivéssemos no lugar deles, né? Porque não sabemos o que nos prepara o futuro, certamente que nós gostaríamos de sermos fraternalmente recebidos e que as pessoas sentissem, né? O que nós estaríamos querendo, como eles são, como é que a gente pode colocar isso? É claro que nós vamos ter algumas dificuldades dependendo do espírito, mas como nós já falamos, né, a espiritualidade ela nos ajuda muito. Ela mesma vai dizendo, olha, esse espírito tem essas dificuldades, por isso, por aquilo, por outro. Então nós temos que captar tudo isso. Exatamente, são essas orientações que vão fazer com que a gente possa, né, agir melhor como médiuns e não ficarmos pensando em outras coisas no momento da atividade propriamente dita, do fenômeno, né, em que ocorre esse fenômeno. Esses obstáculos, continuando a análise aqui, podem ocorrer quando, por exemplo, nos deixamos envolver em demasia pelas preocupações do cotidiano, preocupações que nos dominam no afã de resolvermos os estorvos do dia a dia, passando a exteriorizar pensamentos incompatíveis com o exercício de elevação moral. Como é que nós vamos nos elevar, né? Como é que nós vamos ter pensamentos mais sublimes se na realidade nós estamos preocupados com determinadas coisas que aconteceram dentro do nosso ambiente doméstico? Nós temos que ver tudo isso, nós temos que, né, ter condições e capacidade de fazermos com que isso não ocorra, com que isso não aconteça. É como se deixássemos lá fora todos os nossos problemas e entrarmos na reunião, né, com essa vontade sincera de trabalharmos pelo bem dos outros. Aqui tem uma outra citação do Evangelho, capítulo 24, item 12. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. O bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, nós precisamos conquistar essas qualidades morais? Precisamos, né, nos transformar para melhor? Precisamos, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, porque elas nos permitem perceber a importância desses momentos como algo grandioso para todos nós. Até aqui está claro? Podemos seguir. Quarto item, observações dos fenômenos espíritas. Kardec falando na introdução,
Ao lado dos médiuns propriamente ditos, aumenta diariamente o número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Quem estudar cuidadosamente este livro compreenderá melhor os fatos de que vem a ser testemunha, parecendo-lhe menos estranha a linguagem de alguns espíritos. Ainda Kardec, como instrução prática, portanto, ele não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de observar os fenômenos espíritas. Então, nós diríamos, na realidade, que todos os fenômenos, né, todos os fenômenos são extraordinários. Não existem aquele fenômeno maior, não, nada disso. Os fenômenos mediúnicos todos são extraordinários, né? Os resultados que nós queremos é exatamente o de ajudar, o de amparar. Alguém levantou um dedo. Fale, André. Só um comentário, senhora Clara. Um comentário para todos. Nós teremos alguns minutos no final para perguntas, tá? Então, assim, sugiro que aquela dúvida que surgiu durante a apresentação, anote e tal, e daqui a pouco, no final, nós teremos uns minutinhos para isso. Tá bem, Obrigado. tá certo, tá bom. Eu às vezes, eu pergunto assim, tá claro? Aí todo mundo faz assim. A gente faz que sim, só que eu estou sempre com a câmera isso desativada. Isso aí é de professor, tá claro? Aí não, tá claro. Deixa a pergunta para o final, se não estiver claro, vocês deixam para o final. Aí vamos ver. Beleza. As reuniões mediúnicas, aí é análise nossa. As reuniões mediúnicas necessitam manter vibrações análogas. O que quer dizer isso? Semelhantes, parecidas entre os seus participantes. Quer dizer que nós temos que cultivar bons sentimentos, né? Nós não podemos estar chateados com a senhora que está do nosso lado, com o companheiro que está do outro, porque falou isso, falou aquilo, e fez isso e fez aquilo. Não podemos. É evidente que não podemos, né? Então, temos que vibrar igualmente. Temos que realmente nos unir nesses momentos, principalmente nesses momentos, para ajudarmos aos espíritos que precisam. Para facilitar, essa é outra análise que nós fazemos, né? Quer dizer, como elevar os pensamentos. Para facilitar o desenvolvimento das tarefas programadas pelos espíritos superiores, devemos elevar os pensamentos em meditações acuradas, aprimoradas, né? Orar em benefício de todos os participantes, encarnados e desencarnados, ter segurança do trabalho a executar, cultivar sentimentos nobres que fluam de um coração sincero, sem nenhuma crítica velada sobre a atuação de outros médiuns, companheiros de tarefas, deixando para o dirigente do grupo as avaliações oportunas, caso os problemas surgem no decorrer do trabalho. Isso pode ocorrer, né? Então, a reunião, ela tem que ser muito, o quê? Harmônica, em termos de, principalmente, sentimentos. Nós temos, né, que estar em harmonia, nós temos que estar em paz uns com os outros. Quanto menos densos os elos entre as forças físicas e espirituais, maiores serão os fenômenos mediúnicos. Reparem, maiores serão as possibilidades dos fenômenos mediúnicos se realizarem nas várias modalidades de intercâmbio entre as duas esferas. Isso está mais do que claro, tá, minha gente? Item 5, dificuldades. De vez em quando às vezes eu sorrio assim, porque eu também sou muito, eu sou um pouquinho engraçada às vezes, mas não estou brincando, não. Mas isso é o meu temperamento mesmo, sou assim. Item 5, dificuldades da prática mediúnica, perigos de uma prática leviana e pouco séria. Aqui começam, né, as dificuldades
que nós temos que conhecer, as avaliações que temos que fazer. Diz Kardec, nesse item, a prática do Espiritismo é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito resumida provocasse experiências feitas com a leviandade, das quais experimentadores viessem a arrepender-se. São coisas inconvenientes e imprudentes, com as quais não se deve brincar de modo que julgaríamos prestar mau serviço, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Continua Kardec. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, aos que compreendem toda a sua gravidade e não fazem mero passatempo das comunicações com o mundo invisível. Vocês devem conhecer aquele livro No Invisível, de Leon Denis. Pronto. No capítulo 22, ele tem, um dos itens do capítulo 22, Práticas e Perigos da Mediunidade. Quer dizer, esse é o título do capítulo. E aí ele vai apresentar alguns itens. Entre eles, tem um dos itens muito interessantes, em que ele intitula Abusos da Mediunidade, né? Aqui eu vou fazer algumas citações do Leon Denis, mas com as minhas palavras, mas isso é pensamento do Leon Denis. Certas fraudes verificadas com diversos médiuns podem ser atribuídas a sugestões exteriores, quer humanas, quer espíritas. Às vezes coincidem e se combinam as duas influências. Ainda Denis, vê-se a que perigos estão os médiuns expostos. Em certas sessões mal constituídas, olha só, reuniões mal constituídas, mal dirigidas, podem tornar-se vítimas das forças exteriores combinadas. E com base naquela questão 320 do Livro dos Médiuns que vocês vão estudar, é uma questão que vai falar do charlatanismo, do embuste. Então, com base nessa questão, Leon Denis diz que podemos analisar, por exemplo, o que acontece com um médium escrevente, no caso, né, é o da psicografia, que se sugestiona a si mesmo e, no impulso automático, escreve comunicações que abusivamente atribui a espíritos desencarnados. Esta autossugestão ele vai chamar, o Leon Denis, ele vai chamar esse fenômeno de autossugestão. É como alguns médiuns que, na realidade, às vezes por interesse pessoal, pela própria vaidade, por um momento de fraqueza, alguma coisa assim, eles podem querer realizar um fenômeno mediúnico a tal ponto que eles se autossugestionam, né? Então, ele vai explicar ao Denis, essa autossugestão é uma espécie de indução do ego, normal ao ego subconsciente, que não é um ser distinto, mas uma modalidade mais extensa da personalidade. Nesse caso, com a mais perfeita boa-fé, o médium responde às suas perguntas, exterioriza seus pensamentos ocultos, seus próprios raciocínios, os produtos de uma vida psíquica mais intensa e mais profunda. Então, na realidade, tudo aqui, né, essa exteriorização dos pensamentos, os próprios raciocínios, os produtos da vida dele, né, psíquica, isso pertence a ele. Então, ele se engana e acha que está recebendo um determinado espírito e transmite a mensagem como se fosse de outro. Está claro isso aí, minha gente? Tá. Eu acho que eu pulei alguma coisa, mas eu vou ver aqui.
A essas perdão, aqui ainda no item 5, analisamos os perigos de uma prática leviana e pouco séria. Falamos que, inclusive, isso aqui é uma colocação do próprio Kardec. Kardec diz, a essas considerações ainda, acrescentaremos outra, muito importante, a má impressão que produzem nos novatos as experiências feitas com leviandade e sem conhecimento de causa. Elas apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de se prestarem à zombaria e à crítica, quase sempre fundada. É por isso que os incrédulos raramente saem convertidos dessas reuniões e pouco dispostos a reconhecer que haja alguma coisa de sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm gerado mais prejuízos do que se pensa na opinião de muita gente, né? Então, isso ocorre em algumas reuniões? Infelizmente ocorre, né? Eu não sei se... Eu vou fazer uma colocação, é uma observação minha, né? Como médium já há algum tempo, eu já participei, assim, de várias reuniões, e algumas reuniões se utilizam, por exemplo, daquele atendimento simultâneo, que eu não sei se vocês sabem como é feito. Médium, e aí vem alguém aqui do seu lado, que é o dialogador, né? Antigamente era doutrinador, que a gente chamava. Hoje em dia é dialogador, então está sendo chamado de dialogador. E começa a falar com o médium, orientando, né, atendendo ao espírito, etc. e tal. Então, tem uma mesa, isso. Lá em São Paulo, chegamos a um ponto tal, a quantidade era tanta, que as cadeirinhas eram colocadas assim, contrárias. Então, numa cadeira sentava o médium, na outra cadeirinha contrária sentava o dialogador. Mas o que acontece? A direção da reunião, quer dizer, o dirigente da reunião, ele tem uma certa dificuldade de ouvir todo mundo. Ele não consegue ouvir os dialogadores. Então, eu particularmente, eu acho que os dialogadores devem ser ouvidos por todos os participantes da reunião. Foi assim que eu aprendi dentro da Federação Espírita Brasileira. Nós nunca tivemos uma reunião em que fosse dessa forma. Não. Todos que estavam sentados na mesa ouviam o dialogador do meu lado, né? Eu trabalhava muito com o Evandro Moleiro. Trabalhamos quase 30 anos, ele dialogando e eu recebendo os espíritos. E todo mundo ouvia, né? O que ele, dialogador, e o espírito, o que o espírito estava dizendo, né? Naquele momento. Todo mundo. Depois vinham outros médios. Nós tínhamos os médios eram preparados de maneira que eles sabiam exatamente qual seria o momento de eles começarem, né, a receber o espírito. Então, isso não acontecia, essa confusão de que um vai receber ao mesmo tempo, não, isso não ocorria. Então, nós começamos um trabalho na federação com o seu Tício, o Francisco Tício. Éramos muito, era ele, a Cecília Rocha, com quem ficamos também mais de 30 anos. Os nossos livros infantis foram com ela, eu e ela que fizemos os livros. A Marta, eu e tinha mais 2 pessoas que eu não recordo agora. Éramos só tinha esse número na reunião com o seu Tício. Seu Tício era bravo que só nos deu foi puxão de orelha. Desde aquela época, né, nos deu foi puxão de orelha, para que nós realmente aprendêssemos a trabalhar de acordo com as necessidades, né, que eram exigidas pela própria reunião. Porque nós vamos, sem dúvida, receber obsessores, nossa, terríveis. Agora, acontece, eu não sei se acontece com as companheiras, acontece comigo uma coisa muito interessante. Esse é o ponto. né? Algumas às vezes se sentem mal, não sentem, ou não estão assim muito preparadas para esse tipo de trabalho.
O que acontece comigo? Eu fico impressionada. A sensação que eu tenho é que eu estou recebendo o Espírito de Deus. Olha que coisa incrível. As vibrações são tão bonitas que envolvem aquele obsessor, né? Um obsessor muito necessitado, né? E, no entanto, você se sente como se estivesse sendo colocada no colo desses espíritos. É uma coisa impressionante. Que coisa maravilhosa. Então, reparem, né, que isso é possível. É possível. Então, quando me dizem, que coisa, como é que pode? Como? Meu Deus do céu, vocês então não sabem, né, como lidar com esse fenômeno no momento em que ele acontece. Agora, é o carinho que a gente tem que ter por esse obsessor? É o carinho que a gente tem que ter por esse obsessor. Um carinho cristão. A necessidade que ele tem de ser trazido para ser atendido. E olha, minha gente, a quantidade. Se vocês tivessem os problemas das crianças, obsessões terríveis, estão reencarnando crianças com obsessões terríveis. Nós conversávamos às vezes quando nos encontrávamos com a Sueli Caldas Schubert, né? A Sueli, ela fez pesquisas muito interessantes. Nós participamos de uma reunião aqui no Rio de Janeiro, uma reunião mediúnica, no Abrigo Teresa de Jesus, onde ainda tem crianças, agora numa situação diferente. Elas entram de manhã e saem à tarde, né? Mas tem essa reunião de atendimento. Meu Deus, são tantos os obsessores, que a gente percebe claramente a necessidade que esse espírito que está reencarnando precisa, né? E que nós temos que ter esta noção e encaminharmos as crianças para as instituições espíritas, para serem evangelizadas. Porque é evidente que se ela for evangelizada desde pequenina, ela vai crescer em situação muito melhor. Quer dizer, preparação de médiuns para o futuro, como nós falamos, né? De médiuns para o futuro. A própria Sueli, num dos livros dela, ela diz que esses espíritos, quando chegam, quando são crianças com obsessão, que essas obsessões, elas já existem há milênios. Ela fala há milênios. São desafetos e eles acabam, né, eles não conseguem se afastar uns dos outros por conta da sintonia. Porque o ódio é tanto, né, a amargura é tão grande, a revolta é tão grande, que eles não conseguem se desunir. E as crianças estão reencarnando. Bom, Kardec ainda, nós entramos análise sobre os fenômenos mediúnicos, parte prática. O livro dos médiuns, isso é Kardec que vai falar, né? Apresenta a parte prática para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, seja por iniciativa própria, seja para se integrarem dos fenômenos a que sejam chamados a observar. Kardec, continua ele, né? Ele diz que, porém, a quem desejar ocupar-se seriamente da matéria, que primeiro leia o livro dos Espíritos. Nós fizemos essa observação no início. Porque contém princípios fundamentais, sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra. Então, já estamos finalizando, né? Nós diríamos que a fé sustenta os servos de Jesus na execução de suas tarefas espíritas, somos nós. Só assim alcançaremos os nossos bons propósitos. Importa, então, ao médium adquirir virtudes cristãs e eternas, que são a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Assim agindo, haveremos de contribuir para a disseminação do Espiritismo, de forma séria e esclarecedora, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um.
cuidando para que não proliferem os falsos profetas, pois os fiéis tarefeiros se reconhecem, sobretudo por suas conquistas morais, baseadas nos ensinos dos sinceros profetas. Daí se conclui que os verdadeiros homens de fé não são aqueles palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente de atenção e de boa vontade perante as lições de Jesus, estudando continuamente o conteúdo doutrinário para o trabalho de aplicação no esforço diário em que as realizações devem se processar com base nos imprescindíveis ensinos dos espíritos superiores. Fechamos aqui. Queria só rapidinho mostrar uma coisa, bem rápido, para não atrapalhar vocês. Essa mensagem aqui, ela foi recebida em 1969, por aquele médium que eu não sei se vocês conheceram. Quer dizer, conhecer pessoalmente é difícil, mas ele desencarnou em 1999. Júlio César Grande Ribeiro, o Julinho, de Vila Velha, Espírito Santo. Seu Thyssen gostava muito dele, Francisco Thyssen. O Julinho ajudou muito, em determinada época, a Federação Espírita Brasileira, e mensagens muito boas chegaram através dele. Essa é de Guilhom Ribeiro. E ele recebeu em abril de 69 e em julho de 1977 ela foi publicada no Reformador. E ele diz o seguinte, só vou ler um trechinho de Guilhom. A superficialidade com que caminham sem estudo nem bom senso, mas nos arrebatamentos dos sentidos, pelos quadros da fenomenologia mediúnica, desfigura a missão essencial que o Espiritismo traz em nossos dias, com inequívocos prejuízos para a posteridade. A multiplicação dos núcleos espíritas é de subida importância para o movimento de redenção de almas, desde que se não descuide da vigilância e do equilíbrio, acautelando-se as instituições mais antigas e mais recentes na preservação do conteúdo inalienável do Consolador prometido como obra da verdade para a luz do mundo. Aí ele tem uma frase aqui que diz assim, reunião espírita não é festa para os olhos ávidos por fenômenos triviais. É encontro de corações sedentos de paz e entendimento da vida, procurando despertar para a eloquente percepção espiritual com Jesus. Muito bom. Que bom, que bom. Muito bom. Clara, partimos para as perguntas? Sim, pode partir. Vamos ver se eu vou saber responder. Aí vou pedir ajuda dos espíritos. Isso. Falem lá. Vamos lá. Pessoal, nós vamos abrir agora. Queria que quem tiver alguma pergunta, tente abrir sua câmera, né? Talvez alguns não consigam, porque a conexão hoje está ruim para todos os lados, né? Mas se for possível, abra sua câmera e faça a sua pergunta. Quem quer fazer a primeira pergunta? Fernando? Fernando? É o Fernando? Isso. Pode fazer. Eu queria... Essas crianças que têm, assim, obsessores de há mais de milênios, se fosse o caso de tirar esses obsessores, elas correriam o risco de vida? De afastar eles delas? Não, absolutamente. O problema é de sentimentos, né, de ódio, de sentimentos de... O que acontece é que essas crianças, ou esses espíritos, melhor dizendo, eles estão reencarnando exatamente para terem novas oportunidades e conseguirem se libertar, né, desse jugo, porque, sem dúvida, isso os maltrata profundamente, né?
Nós temos crianças, inclusive, que estão reencarnando com doenças muito sérias, né? Vocês precisam ver, nós temos grupos no exterior, de brasileiros que moram no exterior, e nós temos tido alguns contatos com eles, inclusive às vezes pedem orientação disso, daquilo, e tem centros muito bons em determinados países. Meu Deus do céu, quase todas as crianças com problemas de saúde. Quase todas as crianças com problemas de saúde. Então, é uma forma, né? É uma forma de fazermos com que esses espíritos se libertem. Eles precisam se libertar, eles precisam ter outras oportunidades, né? Outras experiências. Esse livro que foi mostrado sobre o comportamento suicida na infância e na adolescência, todos os casos que foram apresentados, eles realmente existiram, não só de adolescentes, como até de crianças menores, né? Por quê? Por que é que o espírito tão criança resolve se suicidar? Um adolescente resolve se suicidar. Primeiro porque já deve ter se suicidado em outras existências. Lembram de Ivone Pereira? Nossa, olha, isso é uma coisa que eu gostaria de também deixar aqui. Procurem ler Ivone Pereira. Não existe médium mais extraordinária do que ela. Ivone Pereira, com seus livros, nos orienta, nos dão lições impressionantes. Então, Ivone Pereira fez Memórias de um Suicídio. Não sei se todos viram. Meu Deus do céu. Nós nos baseamos em Memórias de um Suicida para fazermos esse comportamento suicida. Isso foi um trabalho que nós fizemos com evangelizadores desde 2016. Isso lá em São Paulo. E as coisas chegaram a tal ponto que a própria editora solicitou. Será que poderíamos fazer um livro, né, com relação a esse tema? Difícil, mas a gente conseguiu. Em 4 meses, a gente conseguiu elaborar o livro. Então, eu acho que, veja bem, né, esses espíritos estão chegando e nós temos que saber como cuidar deles. A primeira coisa que nós aconselhamos é o encaminhamento da criança, não importa se é espírita, então leva para uma expressão da sua crença. Mas nós, espíritas, nós temos atendimento pelo passe, lembra? As crianças podem tomar o passe, né? Temos a evangelização, temos outras atividades que os centros desenvolvem, e elas vão se adaptando, elas vão realmente se sentindo, né, em condições de crescerem de um modo diferente, e os pais também são amparados para ajudar, porque os compromissos são estabelecidos e eles têm, evidente, a sua responsabilidade, né, sobre tudo isso. Não sei se respondi, Fernando, mas não. O importante é que eles se libertem da melhor maneira possível, né? E a melhor forma é realmente fazer com que ele conheça Jesus. Essa é a melhor forma, né? Não fosse o espiritismo, o cristianismo não requerido. Então. Clara, eu queria fazer uma pergunta. Pode, querida, pode fazer. Vamos organizar a fila, então. Primeiro, Vanderleia, Marina, André. Quem é eu, Marina? Pode falar. Pode falar, Vanderleia. Eu queria perguntar, sim. Clara, eu queria te perguntar, assim, existe sobre mediunidade, psicofonia. Existe aqueles médios que só recebem entidades trevosas e outros que só recebem entidades de luz? Eu queria tirar essa dúvida, porque eu já vi falar médios que só recebem entidades de luz, não recebem entidades trevosas, e outros só entidades trevosas. O que nós não recebemos a toda hora é entidades de luz. Eu queria superiores é difícil. Não. Nós recebemos, de todas as qualidades, em absoluto. Médium verdadeiro é o médium que trabalha, né, principalmente para amparar aqueles que mais sofrem. Que é os O que nós recebemos, às vezes, são assim, mensagens que nos chegam
para o grupo, para nós mesmos, né? Às vezes precisamos de algum conselho, talvez porque não estejamos trabalhando como deveríamos, então os espíritos amigos né, se aproximam de nós, nos alertando para isso, né? Porque é claro que nós temos a ajuda deles, mas nós temos que amadurecer espiritualmente, amadurecer como médiums. Não, nós percebemos espíritos os mais diferentes possíveis. O que nós temos que ter é muito cuidado e muita vigilância, porque às vezes são espíritos, é aquilo que falamos dos abusos da mediunidade, que podem nos enganar, né? Podem dizer que são fulano, são... é Bezerra de Menezes, é uma entidade, né? Uma entidade infinita luz. De certa feita, nós estávamos num congresso em Brasília. Na época, o presidente era o Giovanni, doutor Giovanni Borges de Souza. Eu não sei se alguns companheiros chegaram a conhecer. E eu estava próximo, era uma reunião que estava tendo, foi um congresso que nós fizemos, eu acho que foi num clube, não me lembro aonde foi, em que local foi. E chegou uma senhora francesa, que já tinha passado pela febre no dia anterior, uma senhora médium, que morava na França, em Paris. E aí começamos a nos reunir com ela, e o doutor Giovanni, muito alegre, recebendo com muito carinho, e lá pelas tantas ela disse que tinha recebido Maria e Jesus. Aí nós paramos e estamos ouvindo. Imagina se a gente vai receber Maria e Jesus, gente. Não temos condição para isso. Ainda somos espíritos infinitamente, né, frágeis. Ainda não temos condições para isso. Então é preciso que tenhamos muito cuidado, viu? E o pior é que ela tinha livros editados lá na França, estavam vendendo muito bem, diga-se de passagem. Então é uma enganação? É uma enganação. É uma fraude? É uma fraude. Né? E isso aconteceu pelo mundo afora. Por isso é que, quando fala nas pessoas que são incrédulas, porque muitas não acreditam. Quando o espiritismo deixa de ser sério, o que vai ocorrer? Né? Quer dizer, isso prejudica profundamente a doutrina. Porque nós sabemos que não há nada melhor do que esse intercâmbio entre os dois mundos, para que nós possamos realmente ser ajudados e trilharmos um caminho, né, que seja estreito, mas que seja um caminho reto, né, um caminho de realizações, de trabalho, de atividades. Clara, então é normal médium receber só entidades trevosas, que eu já vi alguns... Não, o que pode acontecer que as pessoas... Não é normal. Repara bem, o que pode acontecer é que o médium se sinta inseguro para receber certas entidades superiores, espíritos superiores. Pode ocorrer. E aí ele acaba que, né? Ele fica muito, não é para mim, quem sou eu? Tem uns que, infelizmente, agem dessa maneira, né? Mas são bons médiuns, inclusive recebem esses espíritos, né? Sofredores, esses espíritos cheios de problemas, né? De dificuldades morais, e aí eles ficam mais à vontade, eles se sentem mais à vontade. Então, isso não é uma regra, ao contrário, nós recebemos de tudo, né? Só o que falamos é termos cuidado para não acharmos que estamos recebendo espíritos de luz, quando na realidade são espíritos trevosos, que querem nos enganar, tá? Obrigada. Marina. Pois Vou te pôr na fila, Horacino. Fala, Marina. Sessão da tarde, tá? A minha pergunta, como você disse que as crianças estão reencarnando, muitos problemas com obsessores, com problemas espirituais muito fortes, né, que está trazendo tanto no planeta inteiro, né? A minha pergunta, essas crianças que nascem, eu falo aqui por nós, aqui do Brasil, que são autistas, que às vezes se manifestam um conhecimento muito grande fora da realidade que a gente nos apresenta. E elas não conseguem, assim,
viver sozinha, tem dificuldade para estar longe da família, de sobressair na vida sozinhos. Eu falo isso porque eu tenho pessoas na família que têm essa situação de autismo. E o que você entende a respeito do autismo? A parte espiritual. A luz da doutrina, o que nós entendemos é que são espíritos muito comprometidos, né? Quer dizer, trazem lembranças de reencarnações passadas que realmente os prejudicam nessa existência. Você falou em autismo, eu me lembrei. Primeiro, no exterior, muitas crianças brasileiras, filhos de brasileiros, né, estão nascendo com autismo. E a outra coisa que me chama a atenção é nessa instituição que nós estamos frequentando, essa reunião mediúnica em atendimento às crianças, nós temos às vezes conversa, né, com aquelas pessoas que cuidam, as crianças, alguns são professores, outros são cuidadores, que os pais não entendem o problema do autismo e ficam castigando a criança, batem na criança, querem que a criança haja dessa forma, querem que a criança haja daquela. Então, o que a gente tem que fazer? Mais uma vez, vamos encaminhar essa criança para a instituição espírita. Ela precisa... E quando os pais não aceitam? Vamos orar por ela, vamos nos reunir. Olha, existem instituições onde tem grupos que estão fazendo trabalhos belíssimos de ajuda a crianças que estão apresentando essas dificuldades, principalmente do ponto de vista mediúnico. Nós temos muito isso em São Paulo. Aí temos aqui no Rio de Janeiro grupos maravilhosos, também em outros lugares do Brasil. Então, levam-se os nomes, é como se eles fossem realmente atendidos. Meu Deus, essa é a forma que nós temos. Começa com a prece. Vamos envolver a família. Aí a criança melhora, nós recebemos ligações, e dona Clara, olha, fulano tá bom, né? Beltrano tá assim, tá ótimo, não sei o que. Então vamos fazer o seguinte, leva lá na casa espírita, leva para tomar um passezinho, porque aí fortalece mais a ele. Quem sabe ele vai gostar de estar lá, porque não sai a pessoa, os pais, né? Os pais ficam animados e acabam se deixando envolver para o bem deles, A gente tem que ter paciência, né, nessas orientações, nesses atendimentos. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Então, nós, trabalhadores, temos essa responsabilidade, sim, de fazermos isso por todas elas. Maravilha. Muito obrigado. Nada. Seu Horacino, quer falar? Eu vou só fazer uma perguntinha antes, porque eu estava na fila, viu, Horacino? Quem está falando agora é o André? É o André. Tá bom. Clara, considerando que o médium também é um espírito sofredor, né? Eu não entendi, perdão, eu não entendi as primeiras palavras. Repita, por favor. Considerando que o médium também pode ser um espírito sofredor, quando a questão do ego se manifesta, eu percebo uma dificuldade grande na identificação de que aquela ação mediúnica, na verdade, não é de um outro espírito, e sim do próprio espírito do médium. Como identificar que não é de outro espírito, e sim do próprio médium, e como educar? Olha, eu acho que aí tem muitas respostas, porque você falando, eu até lembrei do animismo, né? Quer dizer, nós teríamos que aprofundar um pouco sobre o animismo para verificar se isso não está acontecendo mais do que parece, porque alguns estão apresentando fenômenos que, na realidade, não são reais, né? São deles mesmos. Essas manifestações são deles mesmos. É difícil
você como dirigente, né, você tem que ter um conhecimento muito bom em relação aos seus trabalhadores, aos seus médicos. E sempre que possível, se reunir para saber, né, se alguém está tendo alguma dificuldade, ou então a gente senta com algum deles, né, que precise de algum conselho. Às vezes eles mesmos nos procuram, né? Então acho que essa questão do relacionamento, né, desse cuidado, porque aí que está o amor, né, que nos é solicitado, começa por aí, começa com os nossos trabalhadores. Nós temos que nos aproximar mais deles, conhecê-los mais, exatamente para saber se no momento em que ele está, né, trabalhando, não existe alguma coisa que, infelizmente, prejudique isso. Né? Nós falamos de algumas, né, dificuldades, porque trazemos essas preocupações do nosso dia a dia, ainda mais agora, já pensaram? Nessa fase de pandemia, tantos sacrifícios, tantas lutas, né? As pessoas realmente algumas estão quase que perdidas, né? Sem saberem o que fazem. Então nós temos que ter né, essa capacidade, essa boa vontade. Nós temos que entender o outro de forma que eles possam ser amparados também, né? E aí nós vamos nos acompanhando. Se a gente achar que eles insistem em fazer a coisa errada, aí vamos chamá-los e dizer, olha, não é possível trabalhar desse modo. Ah, mas eu tenho certeza que eu recebi fulano, né? Mas o que eu pude observar, me perdoe, mas nós achamos que não. E aí a gente enumera, né? Quais os erros cometidos em função, por exemplo, de mensagens psicografadas, ou da própria psicofonia, e por aí vai. Né? Muito bem. Né? Saber o que é sério e o que não é. Muito bem. Não sei se eu estou respondendo direito para vocês. Não, para mim está ok. Mais aquelas teorias todas, mas agora tem a experiência mesmo. Né? Mas está ótimo. Agora é a experiência. Respondi, André? Deu para responder? O André congelou. Sim. O André congelou. Tentando reconectar. Oh, Senhor. Celular, o que foi? Bateria? Não. Saiu. O hotspot aqui. Vamos ver aqui. Então, de novo. Vou sair e tentar voltar. Será que eu consigo voltar? Porque todas essas regrinhas, essas orientações, as recomendações, André voltou. Quer complementar, André? Estou no comecinho. Não, eu disse que estava ótimo para mim a resposta, porque é uma questão muito subjetiva mesmo. Tá bom. Manda bala. Aí, então, eu fui anotando aqui, sabe, tantas questões assim que a gente tem vivido ao longo dos últimos 10 anos, Clara, que a necessidade que nós tivemos na nossa casa espírita de manter grupo mediúnico e desenvolver esse trabalho, tudo que você falou aí, essas recomendações, os estudos, a gravidade de estudar, né? As pessoas que vêm de fora com outros achismos e outras teorias e querem participar, tem causado muito, ao longo desses anos, nos deu muito trabalho. Os abusos de médiuns, né, que queriam entrar na casa para abusar das suas pretensas faculdades, deu muito trabalho para manter a nossa instituiçãozinha. Santificamos sempre aquela reunião
sempre Jesus, o nosso médico divino, sempre manter esse equilíbrio, né? Sempre na enfermagem, a qualidade, a sintonia dos médios presentes, como é difícil conseguir isso, essa harmonia, afinidade de pensamento, o propósito, né? Não é fácil. E por isso ele foi falando, eu fui anotando. Então, esse é o grande conjunto, né? Tem também, quando você falou da quantidade de participantes, aquelas cadeiras e vários médicos, isso foi, nós conseguimos também organizar, ver o trabalho. Isso é o que acontece ao longo dos anos num grupo mediúnico, né? Tivemos falado de um caso aí das crianças, a problemática das crianças já com obsessões. Nós temos um grave caso de obsessão que nós estamos tentando ajudar uma menina que veio de fora, foi mal influenciada, mal orientada por um obsessor que é de vidas passadas, não vai finalizar nessa vida. Então, temos um caso desse, uma simbiose, a palavra que eu queria falar para o Fernando é simbiose, Fernando, porque essas crianças sobem com o obsessor. Então, mesmo que ele seja afastado lá, acolhido, ou seja convencido, orientado a deixar de lado uma vingança, não há morte. Mas ele causa um mal-estar nessa pessoa que nós orientamos, que a gente ajuda, terrível. Desarranjo intestinal, desarranjo orgânico, é uma coisa que tem evoluído, graças a Deus. E as virtudes dos médios, como isso é difícil, claro. Nós, como pecadores, entre aspas, que já somos ainda, temos uma dificuldade imensa que atrapalha muito nesse controle do trabalho mediúnico. A pessoa tem as suas limitações, tem o receio, tem que passar por essa superação, essa confiança no dirigente, né, naquele grupo que tem essa harmonia. É difícil conquistar um grupo dessa natureza. Temos conseguido, até antes da pandemia a gente estava muito bem. Chegou a pandemia, né, veio os decretos, proíbe as reuniões, não pode mais organizar. Isso quase 2 anos. Chega hoje, Mauro, aí agora pode reunir. O centro praticamente fechado há muito tempo, vários meses. Aí vem as recomendações do cuidado. Já pensou o centro espírita morrer? Pessoas ali pegam o vírus, falece, fica e vai para a mídia. Então, é muito melindrosa essa situação. Temos passado por isso. Chegando no ponto aqui, dona Clara, irmã Clara, nós voltamos um tempo atrás com o grupo. Depois veio a segunda onda, fechou o centro novamente. Um mau cuidado extremo de álcool, máscara, aquela coisa, e tentando trabalhar na reunião mediúnica. Fechou novamente, agora abre novamente. Tentei voltar nesse mês, fazer a reunião novamente, mas parece que há uma força tão assim extraordinária. O outro médio adoece. Eu não tive condições de participar pelo desarranjo que me deu. Minha esposa é médica, também não conseguiu. Aí teve uma colega minha que eu escutei ela falar assim, vamos para a pergunta. Eu tenho um grupo, nós estamos participando via online. Mas mediunidade, grupo online? Que sim, Maurinho, essa é nova, né? Aí eu fiquei, gente, será que eu vou ter que fazer reunião? Aí eu fiquei na dúvida. Aí veio essa oportunidade, eu te pergunto lá. Isso não funciona, né? Isso não existe. Mediunicamente, o que existe são que os grupos estão se reunindo para irradiações, para preces. Não tem nada a ver com o fenômeno mediúnico. Então, Clara, complementando. As pessoas estão equivocadas nesse sentido. Como é que a gente vai reunir, então? A gente reúne normalmente com todos os cuidados e fazendo essas reuniões? Sim, online é assim que se faz. Todo mundo entra. Presencial, pode também? Tem que ter, pode? 4 pessoas, 5. Presencial dá para fazer, será? Aí não, eu aí não sei. Isso é instituição, né? É a instituição que tem que
e que definir... Eis a questão. Mas eu estou dizendo que as reuniões online que estão ocorrendo, algumas são poucas, não são muitas. Vou falar da festa, né? Nós temos uma reunião onde não se faz... É uma reunião mediúnica que nunca se fez nada mediunicamente dessa maneira. Mas o que se faz? Se lê uma página, depois se lê o Evangelho, e aí se faz uma irradiação para todas as pessoas que estão sofrendo, e pronto, algumas pessoas conversam, comentam, né, o que sentiram naquele momento da irradiação, ficam tranquilas, e ponto final. É isso que se faz. E isso tem sido muito bom para todos aqueles que estão participando. Em nenhum momento se fala em manifestação mediúnica, em nenhum momento. Então, se estão fazendo isso, está errado, né? Está errado só se mais tarde, sei lá, eu não iria nunca achar que isso realmente fosse bom, né? Mas então, aí as pessoas encontram. Outra coisa é você fazer estudos, né? Online, como nós estamos fazendo aqui agora. Isso olha, estamos fazendo. Os cursos todos, então, estão sendo dados de forma online. Nós estamos conversando com todo mundo, essas questões que vocês estão levantando. Então, é como se fosse presencial, né? Palestras, nós já fizemos muitas palestras também, eram gravadas, e aí eram apresentadas no dia, né, no dia marcado, etc. e tal. Mas reunião mediúnica, não. O que a gente está aconselhando em relação a crianças com problemas obsessivos é outra coisa, né? É realmente tentarmos orarmos por eles, é fazermos com que esses grupos que estão orando, cada um na sua casa, que tem o nomezinho, tem o endereço, para que a gente possa vibrar, para que a gente possa envolver essas pequeninas, esses pequeninos espíritos que precisam de preces, precisam de vibrações. É outra coisa, não tem nada a ver com, né, atividade mediúnica, absolutamente. Então é preciso que a gente, né, realmente tenha uma noção clara disso, para não começarmos a achar que outras propostas surgiram em função das grandes dificuldades que estamos passando, de não conseguirmos reabrir as instituições. Reabre, fecha, né? Tem algumas instituições lá em São Paulo, por exemplo, que estão... eu acho que a FEB também em Brasília está dando atendimento fraterno 2 vezes na semana. Está dando atendimento fraterno online, e lá em São Paulo, o Centro Espírita SEAC, Allan Kardec, eles estão trabalhando lá dentro da própria instituição, do próprio centro, 2 vezes por semana. Mas já fecharam 2 vezes, por conta das orientações do governo, que solicitou que as instituições continuassem assim. Mas trabalho mediúnico, negativo. Ninguém vai fazer isso. Primeiro que nós estamos sozinhos, né, dentro das nossas casas. Isso não tem nenhum sentido. Então, o que nós temos que fazer... ai, meu Deus, está tudo agitado. Vamos sentar, fazer um mini culto, vamos pegar um livro, vamos ler, vamos analisar com um companheiro, com companheira. Aí sim, porque o momento, nós estamos em meio a uma ambiência muito, muito difícil. As pessoas estão se ressentindo demais com essa pandemia, né? E não estão aceitando também, muitas delas não estão aceitando a partida dos afetos. Às vezes nós escutamos algumas falarem, né? Meu Deus, eu perdi o meu chão. Algumas falam, né? Perdi meu chão, meu marido está internado, minha filhinha está internada. Então, o que nos cabe fazer? Vamos orar. Vamos pedir a Deus, né, que nos mostre um caminho, que nos oriente, que nos ajude para que essas criaturas possam ser também ajudadas.
É assim que a gente faz. Olha, culto do Evangelho no lar nós estamos fazendo online. Pronto. Isso nós estamos fazendo online. Culto do Evangelho no lar. Olha que coisa boa, né? Isso nós estamos fazendo. Muito bem. Então, isso a gente Mauri, pode você fazer. quer fazer uma pergunta agora? Eu queria só tirar uma dúvida, Clara, a respeito da colocação que você faz de Leon Denis no capítulo 22 do 22, Invisível, né? É. Em que você fala sobre autoindução, só confirmando, então, autoindução nada tem a ver com animismo. Você Não. concorda? Concordo, não tem não. Perfeito. Só que aí é que está. Para nós realmente entendermos isso, nós temos que ter muito cuidado. Sim. Porque senão nós podemos também nos enganar, né? Errar, né? E vamos avaliar como uma coisa, quando na realidade é outra. É outra. Perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. Então, na medida em que estamos procurando essas respostas, por isso é que é a importância, né? Aí quando a gente fala na importância do estudo, a necessidade de cada vez aprendermos mais, para saber como lidar com aqueles que precisam, né, da nossa ajuda, da nossa orientação. Perfeitamente. Só queria te avisar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que eu falei, eu acho que para o seu André, não sei se foi para ele, é que nós tínhamos que ver se porventura não poderia ser até animismo, né? E às vezes esse é um outro estudo que a gente tem que fazer bastante, né? Estudar mais sobre o animismo, né? Tá? Claro. Mas eu acho que eu dei o capítulo errado para vocês. É o 24, não é o... É o 24. Abusos da mediunidade de Leon Denis. Aqui ele vai falar realmente de fraudes, né, de coisas que aconteceram e que precisam também ser avaliadas e analisadas por nós. É que a gente deu o capítulo lá do Livro dos Médiuns, né, 28, que é o charlatanismo e o embuste. Nós trabalhamos isso e aí fica claro que realmente muitos enganaram, né? Mas isso acontecia muito antigamente. Agora acontece, mas de uma outra forma. Agora, deixa eu só colocar, então, uma observação para não haver nenhuma dificuldade. Quando eu falo na necessidade do dialogador ser ouvido por todos, isso é uma observação minha, porque as casas vão continuar, na medida em que elas estão aumentando, as reuniões, né, em que o número de pessoas está crescendo, em que elas estão estudando, inclusive, para se prepararem, para frequentarem essas sessões, então a gente tem até que aceitar que isso, nós temos que ficar muito atentos, porque já verificamos que alguns médiuns, às vezes, eles não se preparam devidamente. Não sei se é porque eles ficam mais tranquilos, porque estão só com o dialogador do lado. Esse é um outro ponto, né? Porque quando nós trabalhamos abertamente, quando nós estamos ali, o dialogador e o médium, eu acho que isso é muito mais difícil, talvez, né? É muito mais sério, porque todos estão escutando esse diálogo. Sim. E aí, então, eu realmente, eu acho que, pela própria experiência, eu acho que a melhor forma é essa, é realizarmos as reuniões dessa forma. E pode deixar que o pessoal quer que, vamos receber 30 espíritos hoje. Calma. Não dá para receber 30, só podemos receber 6. E eu garanto que os 6 vão ser muito bem atendidos. Não adianta querer receber 30 de uma forma que os resultados não serão eficientes. Aí é que está, né? Quantidade não significa qualidade, nós já sabemos disso. É verdade. Então, nós temos que fazer um trabalho de qualidade em relação à mediunidade. Muito bem, passamos para a próxima pergunta. Vani. Nossa,
Fale, Dani. Você falou do caso da senhora, né, que da França, né, que falou que recebeu, né, Jesus e Maria. Então, isso é um médium charlatão, né? Como o espiritismo vê isso, o charlatanismo no espiritismo? Como está sendo trabalhado isso? Ou não existe um trabalho? Atualmente é um pouco, atualmente já não é tão corriqueiro, né, como era antes, principalmente os médiuns de efeitos físicos, né? Eles promoviam determinados fenômenos como se realmente eles existissem, mas era tudo uma farsa, né? Os médiuns de efeitos físicos. Nós temos que perceber o que está acontecendo na atualidade, né, em termos de fenômenos mediúnicos. Olha, um dos grandes problemas que a gente enfrenta atualmente é em relação aos médiuns de cura. Lembram dos médiuns de cura? E são médiuns que sofrem, né? Geralmente tem um fim trágico, é uma coisa muito interessante. Mas por que será? Alguns são excelentes, são muito bons, ajudam realmente as pessoas né? Outros se perdem completamente, Nós conhecemos, assim, um pouquinho mais, assim, mais próximos, né? Nós conhecemos um médium de cura, que vocês devem ter ouvido falar, ele já morreu, já faleceu. Ele trabalhava em Recife, Pernambuco. E ele era da Federação Espírita Brasileira de lá, Federação Espírita Pernambucana, a FEP, né? E nós frequentamos a FEP durante uns 6 meses, porque fizemos uns trabalhos lá em termos profissionais, e acabamos conhecendo toda a turma. Na época, o presidente chamava-se Holmes Vicenzi. E as reuniões, esse médium, posso falar o nome dele, era uma pessoa muito boa, por sinal, Edson Queiroz. Ele tinha a família toda dele frequentando essa instituição, então as reuniões começaram a ser feitas lá. E aí, um belo dia, o seu Thyssen, né, bateu o pé e disse absolutamente a federação não serve para isso. Se ele quiser fazer esse atendimento, inclusive porque as reuniões estavam indo pela madrugada fora, né? E a federação não tem essas regras, e ela realmente é muito disciplinada, ela sabe que para um bom trabalho, né, de acordo com as orientações que os espíritos superiores nos dão, não pode ser dessa maneira. E aí o Edson Queiroz criou uma fundação. Aí é que começou o problema. Seu Holmes gostava muito dele, ele recebia irmão Fritz. Lembra do irmão Fritz? Que, por sinal, é um espírito muito bom, é um espírito que todos querem muito bem, porque já fez muitas coisas boas. Nós chegamos a assistir, não cheguei a assistir bem, mas assim, quase que, mas participamos com esse médium Edson Queiroz, assim, vendo, né, observando só, ele fazendo em Brasília alguns tratamentos, né, de pessoas que nós conhecíamos e elas ficavam curadas. O que aconteceu com o Edson Queiroz? Sim, aí de certa feita eu fazia palestra lá na FEP, aí o seu Holmes me chamou correndo, ele tinha essa mania, ele não avisava que ia ter palestra, né? Antigamente os antigos faziam isso, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Aí me colocaram com esse médium, para fazer uma palestra. Ele faria 30 minutos e eu faria os outros 30. E sabe qual foi o tema? Falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Nunca mais esqueci. O pai desse rapaz era um médium excepcional, o pai dele. Então, era uma família de pessoas espíritas já, ele tinha ido para a instituição desde pequenino. Então, o que aconteceu? Ele criou uma fundação e aí é que começou o problema. Ele começou a cobrar,
Primeiro, porque tinha que manter a instituição, tinham pessoas que trabalhavam dentro da instituição, não eram colaboradores, eram pessoas que recebiam para isso, etc. e tal. E as coisas foram crescendo, crescendo, crescendo. E aí se descobriu realmente que ele estava, né, fazendo trabalhos que não tinham nada a ver. Certamente que nem Dr. Fritz estaria do lado dele, né? Mas as coisas começaram a degringolar de tal maneira, um belo dia ele morreu assassinado. Todo mundo sabe também que foi um funcionário, um ex-funcionário, que ele mandou embora e que veio um dia e que o matou. 10 anos depois, ele foi recebido numa reunião mediúnica da Federação Espírita Brasileira, o Grupo Ismael, que eu não sei se vocês já ouviram falar nessa reunião. Essa reunião tem em Brasília e tem no Rio de Janeiro. Essa reunião existe desde a época do Dr. Bezerra de Menezes, final do século XIX. Bom, e ele foi atendido. O médium recebeu e ele foi atendido. E foi muito assim, ele chorava. Interessante que Kardec, nesse capítulo do charlatanismo e do embuste, ele vai dizer que quando o médium chega à conclusão de que ele teria errado, ele tem um sentimento de muita vergonha. Foi exatamente o que esse médium, esse Edson Queiroz, demonstrou no momento em que ele foi recebido na reunião, né? Então, nós temos que ter cuidado, isso tudo é muito sério, né? Nós temos que estar muito vigilantes em relação aos nossos trabalhadores e principalmente a nós mesmos, né? Porque nós é que certamente seremos mais agredidos, seremos mais atacados, seremos mais ludibriados por espíritos que, na realidade, não querem que certos trabalhos sejam feitos e por aí vai, né? Principalmente, voltando a essa questão da criança, né, que está reencarnando, os espíritos que estão reencarnando com problemas obsessivos, suicidas, ou então são espíritos que prejudicaram a humanidade em outras épocas, que destruíram muitas coisas. Tem N motivos que a gente pode avaliar. Então, nós vamos lidar com todos eles. E para lidar com todos eles, nós temos que estar preparados para isso. Muito bom. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta, aí depois dela a gente devolve, Clara, para as suas considerações finais, tá? Tá contigo. Boa noite, Clara. Tudo bem? Boa noite, Denise. Tá boa, querida? Tô boa. Deixa eu te perguntar. Assim, eu tenho uma dúvida. Como, assim, discernir, às vezes, a mediunidade de casos de problemas mentais como a esquizofrenia? Porque, às vezes, a pessoa fala, não, eu vejo espíritos, eu tenho visão, eu estou conversando com alguma pessoa aqui, e, às vezes, assim, a pessoa acha que é médium, mas não, às vezes ela tem um problema mental. Eu gostaria de saber como fazer esse discernimento. Isso não é difícil, porque você vê, se ela está na reunião, você começa a observar, inclusive, a maneira de ela se manifestar, muitas vezes. Eu posso te falar isso com a maior facilidade. Nós temos muitas coisas, né, que... Eu tive uma filha que faleceu no dia 29 de junho. Ela tinha esses problemas, ela tinha esclerose múltipla, e por conta dessa dificuldade, ela adquiriu certas esquizofrenias. E ela passou por reuniões mediúnicas, e ao observá-la, foi que nós verificamos que ela não tinha condições. São médiuns que, na realidade, né, eles não têm essa capacidade de serem pessoas normais, quer dizer, de serem pessoas que levariam a sério esse trabalho, mas se deixam impressionar, se deixam envolver com qualquer coisa. Era o caso dessa filha. Ela chamava-se Lastênia. Então, e foi realmente bastante difícil, porque ela ficava muito chateada. Essa coisa de dizer que entra na reunião e que fica logo bom, isso não é verdade.
né? Isso vai depender muito das condições da pessoa, vai depender muito desses transtornos, quer dizer, que tipos de transtornos são esses. Quer dizer, ela trouxe de outras reencarnações problemas muito sérios. Um deles foi o próprio suicídio. Ela foi suicida, essa filha foi suicida em reencarnações passadas. É por isso que a gente gosta tanto de Dona Ivone. Porque a Dona Ivone Pereira, ela te dá todas as orientações que você precisa nesse sentido. Por quê? Porque ela não se suicidou só uma vez, não. Por incrível que pareça. Ela suicidou mais vezes. Essa que foi a realidade. Por isso é que ela passou o que ela passou nessa existência, né? Em que ela se dedicou extremamente ao trabalho mediúnico. Então, vamos ler Ivone Pereira para a gente passar a... Mas você observa, você, um bom dirigente, sabe que não é possível. E a gente acompanhava ela nas reuniões, e não só nas reuniões, eu dava aula, me lembro bem. Ela dormia, né, aqui na Federação do Rio de Janeiro, eu estava dando aula, aí o pessoal batia nela e dizia assim: Lastíria, tua mãe está falando, Lastíria, tu está dormindo. E ela acordava, tadinha, ela acordava rápido. Então, a gente conhece, né? A gente percebe claramente até que ponto as pessoas devoram, né? Porque elas reencarnam com problemas muito sérios. Por isso é que nós temos que aceitar a reencarnação, sim, né? E estudarmos sobre ela e verificarmos se nós também não estamos nos prejudicando, porque não queremos nos transformar, né? E teimamos muitas vezes em achar que é assim que tem que ser. Não pode, não pode. Nós temos que mudar. Nós realmente temos que mudar. Tá? Tá bom, Denise? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas, muito obrigada. Tá bom. Qualquer coisa a gente dá uma lida depois e manda a pergunta por escrito para vocês. A resposta por escrito para vocês. Muito bem, Clara. Bom, nós encerramos, pessoal, estamos encerrando para o nosso horário também, né? Eu quero passar a palavra para a Clara e, na sequência, para fazer suas últimas observações, Clara, já lhe agradecendo imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho, e em seguida a Mauri fará o encerramento para nós. Eu gostaria de agradecer a vocês. Eu não tenho, assim... eu sou uma pessoa, por natureza, muito simples. Sempre fomos, graças a Deus. Né? Eu acho que o médium, ele realmente tem que ter essa capacidade de doação muito grande. Então, o que eu posso dizer para vocês que estão no trabalho, que estão se empenhando o máximo possível, né? Estão aqui querendo estudar cada vez mais, se aprofundando em relação a tudo isso que a doutrina nos oferece, principalmente, né? O livro do médium nos oferece. Não tenho nada para falar, a não ser que vocês precisem, mais uma vez, né, que nós possamos ajudá-los e voltar até, né, voltar aqui a vocês e trazermos mais orientações de outros capítulos do livro dos médiuns. A gente se coloca à disposição, viu? Tem capítulos danados, Não são fáceis, não. E olha, eu já quero, hein? Então tá. Eu quero deixar um abraço muito carinhoso para todos vocês e dizer que nós vamos vibrar pelo trabalho que vocês estão realizando e realmente se dediquem mais às crianças, viu? As crianças estão precisando muito disso, porque são espíritos muito necessitados, alguns que estão chegando. Vão chegar aqueles que já vêm para nos ajudarem, né, nesse mundo de regeneração. Mas é um momento de transição profundamente difícil. Então, outros estão vindo exatamente para poderem se reabilitar, tá? Um carinhoso abraço fraterno, de gratidão em cada um de vocês, viu? E pode deixar que a gente não vai esquecê-los nunca, não.
Estamos na federação aqui no Rio e também continuamos lá na Federação de Brasília trabalhando. Então, o que vocês precisarem. Preciso é mandar um livro para vocês, esses livros para vocês. Um que fala o apelo aos pais, né, sobre a importância da evangelização, e aí a gente faz um trabalho bem intenso, né, no sentido de mostrar às famílias, inclusive para orientação de como cuidar das crianças, né, como orientá-las, então é interessante. E o outro em relação ao suicídio, né, da criança e do adolescente. Tá? Eu vou mandar um livro para o seu Amaury, os dois, um exemplar de cada, para vocês darem uma olhada, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês, minha gente, viu? Fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigada, Clara. Não, eu que agradeço. Obrigada, senhor André. Eu vou mandar a fórmula para o senhor, viu? Ótimo, vou esperar. Fique tranquilo que eu vou mandar a fórmula. Aí eu esqueci de dizer que sou médium receitista também. Falei, não falei? Não, eu falei para o senhor André. Mas eu falei no início. Olha, o médium receitista, nossa, é uma coisa maravilhosa esse médium receitista. Porque você aprende a correr em relação ao fenômeno. Porque você não tem tempo, você tira as receitas em quantidade, centenas às vezes. Então você tem que ter uma percepção e uma concentração enorme. E isso te ajuda nas outras faculdades. Te ajuda na psicografia, te ajuda na psicofonia, o médium receitista. Olha que coisa boa. É muito bom. Muito bom, muito bom. Então tá, minha gente, fiquem com Deus, tá bom? Obrigada. Tchau. Até logo. Obrigado. Obrigada. Amaury. Podemos permanecer para a prece final, pessoal? Sim. Sim. Vamos agradecer a presença da Clara, né, que entregou tanto amor para nós. Muito evidente o amor e o carinho que ela tem pela doutrina, por ensinar, por dar o testemunho, né? Amado Mestre Jesus, é com o coração e muita alegria que agradecemos a oportunidade bendita dos ensinamentos recebidos nesta noite, que certamente consolidarão no nosso coração cada vez mais vontade de harmonia, vontade de conhecimento, vontade de prática ao amor ao próximo. E pedimos, Senhor, que nos ajude sempre a lembrarmos da prática do bem, a lembrarmos, a cultivar em nós mesmos a humildade, por mais soberbos que venhamos a ser. Nos permita, Jesus Cristo, a presença dos nossos mentores espirituais nos momentos cruciais da nossa vida e nos momentos em que, eventualmente, sendo praticantes da mediunidade, saibamos a enorme responsabilidade que isso representa, mas também a possibilidade de enorme redenção de todos nós. E pedimos, Senhor, que nos ilumine, nos abençoe e permitas a nossos parentes, nossas famílias, nossos amigos, aos companheiros encarnados e desencarnados aqui presentes, para que sejam recebedores dos fluidos espirituais magnetizados que distribuis a todos nós neste momento. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Horacino, obrigado pela presença. Que bom que você esteve conosco. Viu? Muita Pessoal, paz. muito obrigado também a todos vocês, viu? E nos encontramos terça-feira para a continuidade do nosso estudo, o Livro dos Médiuns. Parabéns pelo trabalho. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Horacino. Tchau. Ó, mandar abraço para Marielle, né? Nada, Marilene. Marilene. Tá te ouvindo aqui, tá te ouvindo. Mandou um beijo. Tchau. Alô, fica com Tchau, Deus, pessoal. tudo bem.
1 a 10. 10. Pegou, né?